Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi iniciar um estudo muito legal aqui com vocês, que é sobre o método KIB, um sistema de análise corporal baseado na escala Yin e Yang. Mas, antes de começar este estudo, resolvi trazer uma pequena linha do tempo, onde eu vou trazer todas as metodologias que foram criadas com essa mesma base de análise corporal na escala Yin e Yang. Vamos lá? Tudo começou quando Bell Rubb, uma professora da Universidade de Colômbia, escreveu em um de seus artigos sobre as observações de Yin e Yang em tudo ao seu redor, como arquitetura, música, arte, natureza, chegando a comparar alguns animais como o boi, o cavalo, o veado e o elefante. E ela também chegou a observar as características Yin e Yang em pessoas, citando ali possíveis famosas que tinham uma estrutura mais Yin e famosas que tinham uma estrutura mais Yang. Dentre elas, ela cita Janet Ganur como possível Yin e Greta Garbo como possível Yang. Dentre as suas observações, ela traz ali características como qualidades, onde ela cita que o Yin é mais delicado, é mais jovial, e o Yang tem mais força, é mais maduro. Ela chega a citar sobre a aparência física, cores, a cabeça, a estrutura e a expressão facial, a voz e o caminhar. Então, ela foi a primeira pessoa a observar a presença de Yin e Yang nas pessoas. Alguns anos se passaram e Grace Morton volta nos estudos de Bell e aprofunda um pouco mais nessa escala Yin e Yang, começando a comparar personalidades de pessoas famosas na sua época. Ela traz então pessoas como Dorothy Thompson, que foi uma grande comunicadora e jornalista de personalidade forte de sua época. Traz também Dorothy Shaver, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, que foi a diretora da Lord & Taylor, uma loja que está aí até hoje e que é renomada, foi e é renomada na indústria fashion. E com pessoas com personalidade Yin, ela traz aí Mary Brooks, que foi uma mulher que ajudou a influenciar várias mulheres a cuidar da sua imagem pessoal, a serem boas donas de casa e também boas mães. Com isso, ela criou uma lista de características que ela considerava predominante Yin e Yang. Dentre elas, ela fala sobre estrutura corporal, sobre movimento, sobre cores, sobre pele, sobre cabelo, olhos e também traços de temperamento. Mas foi Harriet McJamesy que aprofundou nos estudos de Yin e Yang na estrutura corporal. Em seu livro, ela enfatiza a ideia de que devemos vestir para valorizar a nossa estrutura corporal e não perder a nossa identidade. Ela nos deixa aí 6 arquétipos de identidade. Temos Dramatic e Athletic no extremo Yang, temos Gamine e Ingenue no extremo Yin e Classic e Romantic no meio. Eu sei que é um pouquinho diferente do que vemos aí em KIB, mas ela também nos traz características comuns e predominantes em cada um desses arquétipos, onde ela fala sobre altura, postura, estrutura corporal, contorno do rosto, nariz, boca, olhos, cabelo, cor do olho, cor da pele. Fala também sobre a voz, sobre o caminhar, sobre o gesticular, sobre a postura e também sobre a idade que cada arquétipo aparenta ter. Em seu livro, ela traz algumas indicações que favorecem cada um desses arquétipos. E no final do seu livro, ela classifica algumas famosas e enfatiza que devemos estudar e saber o balanço que temos de Yin e Yang em nosso corpo, pois podemos pertencer a mais de um arquétipo de identidade. Seguindo o curso da história, temos John Kitchener, que criou as suas 7 essências de estilo, onde ele utiliza os 6 arquétipos propostos por McJamesy e acrescenta um, o qual ele chama de Angelic, também conhecido como Ethereal. John Kitchener, ele trabalha de forma personalizada, onde ele avalia a sua estrutura óssea, a sua estrutura corporal e as suas características faciais para te classificar em até 3 essências, com porcentagens diferentes. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você queira marcar uma consultoria com ele. Ele também trabalha com, além das essências, ele também trabalha com colorimetria pessoal. Eu falei que ele não fez nenhum livro, que ele não tem nenhum livro, mas tem uma mentorada dele que lançou um livro, qual ele também indica, onde fala sobre as essências dele.
Seguindo a minha história, temos David Kibb. David Kibb, ele lançou um livro chamado Metamorphoses, também conhecido como Metamorfoses, onde ele aprofunda o método de McGims e cria aí 13 identidades corporais. Mas antes de falar sobre as identidades corporais, eu quero falar algumas coisas com vocês sobre David Kibb. Ele continua atendendo presencialmente e as duas únicas fontes da teoria dele pura, né, seria o livro e os grupos que ele tem no Facebook. Sim, ele tem mais de 13 grupos, se eu não me engano, acho que são 16 grupos, onde ele ensina, estuda, tem muito conteúdo, muita informação. Se você não está lá, eu aconselho que você entre, onde ele propõe mais de 40 exercícios para te ajudar a descobrir a sua identidade. Lá tem desde indicações para filmes, observações em filmes, como passa no Pinterest. Ele analisa looks de pessoas que estão lá e ensina bastante. Eu levei mais ou menos 3 meses para estudar todos os grupos dele, então tem muita informação lá que vai te ajudar. David Kibb, ele continua ativo, né? Inclusive, ele falou há pouco tempo que vai lançar um novo livro e eu estive presente em uma live com ele no início do ano, onde ele esclarecia várias coisas e uma delas ele falava o porquê que o teste que tem online, que também tem no livro, não funciona. Na verdade, não é que não funciona. O teste só funciona como uma prova. Então, quando você está na escola, para você fazer uma prova, você precisa primeiro estudar aquela matéria para depois fazer a prova. E assim é o teste. Você primeiro precisa entender a teoria, você primeiro precisa aprender, refinar o seu olhar para depois fazer o teste. Ele não funciona de forma genérica. Agora falando sobre as identidades corporais. Kibb utilizou então 5 dos arquétipos propostos por McGims, que seria Dramatic, Romantic, Classic, Gamine e Athletic, que foi renomeado e recebeu o nome de Natural. Então, esses seriam as 5 a qual ele aprofundou e criou 13 identidades corporais, que hoje em dia são 10. E agora, para terminar esse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer os 2 últimos estudos mais recentes sobre Yin e Yang. A primeira é a Andrew. Ela foi mentorada pelo John Kittner e ela escreveu um livro que fala sobre a imagem pessoal. Mas em um de seus capítulos, ela traz as essências de Kittner. Ela traz também tabelas de características para você encontrar suas porcentagens. E também traz ali estilos predominantes da junção dessas essências. A última pessoa que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a Olga Bilinska. Ela resolveu aprofundar na essência ethereal e criou diversos estilos baseados na essência mais estrutura corporal. Vale a pena checar o conteúdo dela. É um estudo que ainda está se desenvolvendo. Eu comecei a acompanhar ela quando ela ainda estava começando a postar sobre esse assunto e ela continua cada vez adicionando mais estilos. Ok, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, vou deixar links e referências aqui na descrição do vídeo.